Boa tarde, Igor. Severo Oliveira, da Rádio CBN. Queria que você, primeiro, para iniciar, fizesse uma análise dessa primeira fase do CSA do Alagoano, o que você traz de pontos positivos, o que pode o CSA ainda evoluir. Para você, foi dentro do esperado? Queria que você desse um preâmbulo da sua análise em relação a essa primeira fase. Boa tarde, prazer falar com vocês novamente. Acho que é importante esse contato, né? Não só pós-jogo, mas para a gente deixar bem claro aquilo que nós estamos construindo como CSA. Vamos lá. Nós começamos uma competição muito forte, até porque o nosso nível de preparação ela foi baseada nesse sentido, né, de sair um pouco mais forte dentro dela, porque a gente teria competições que também dividiria também esse nosso tempo, né, que é uma pré-Copa do Nordeste, campeonato estadual, cenário importante para o clube esse ano, e agora já na semana que vem já inicia a Copa do Brasil também, né, que é um cenário importante para nós se contabilizarmos a parte financeira. Nós começamos muito bem, quebramos alguns paradigmas do que vinha acontecendo em anos anteriores, recuperamos a confiança do nosso torcedor, né, jogamos jogos importantes como contabilizando um clássico, de uma maneira que o nosso torcedor ele ficou entusiasmado pelo aquilo que viu, pela nossa identidade dentro do campo, pela representatividade que o CSA teve, principalmente também dentro do campo. É lógico que nós estamos vivendo agora, principalmente, esses 2 últimos resultados. Primeiro contra um grande clube que foi o CS do Ceará, onde a gente duelou de forma muito clara daquilo que nós queríamos dentro da competição. E depois foi um jogo contra a Penedense, que está fazendo uma grande competição, jogando em casa, ela é muito forte, e nós víamos uma sequência muito forte, então. Nós já sabíamos que teria dificuldade na trajetória, né? É lógico que hoje nós estamos sendo avaliados pelo esse contexto final, principalmente nessa reta final. Agora, o nosso pensamento e o nosso planejamento era que a gente desenvolvesse em termos de pontuação para que a gente conseguisse a margem de ponto bem antes daquilo que a competição terminaria essa primeira fase. E nós conseguimos. Antes das últimas 2 rodadas, a gente já estava contabilizado como um dos classificados, né? Era importante para nós naquele momento. Aí a gente ia para a segunda etapa, que a gente tinha como planejamento, que era ser líder também. Mas dentro do contexto geral, dentro do planejamento geral, nós terminamos a primeira fase, onde a gente também tinha como objetivo, que era entrar entre os 2 primeiros, que daria a vantagem de jogar o último jogo em casa. Só isso, mais nada além disso. E eu acredito que nós fizemos uma boa primeira fase de competição. Agora se inicia uma nova competição dentro da própria competição, porque é uma fase eliminatória, onde você tem que ser principalmente muito estrategista, muito letal para poder definir uma vaga para Igor, boa tarde. Gostaria que você falasse do vestiário do CSA. Né? Eu tenho que perguntar a você, porque tudo que a gente pode apurar tem que ser direto. Né? Foi o vestiário mais forte seu após o jogo com os jogadores, em termos pelo resultado. Sua cobrança foi realmente diferente dos outros jogos, e gostaria que você explicasse, né, para os ouvintes, nessa coletiva, o que é que aconteceu no vestiário em termos de cobrança pela derrota nesse último jogo. São situações bem particulares nossas, né, principalmente. Assim, eu sou bem claro nas minhas ações e principalmente naquilo que eu acredito como identidade de equipe. O que aconteceu é bem natural. Quando as coisas não acontecem como aquilo que você planeja, daquilo que realmente demonstra aquilo que você é, alguma coisa tem que acontecer. E o meu trabalho é esse. O meu trabalho é mostrar o nosso caminho, cobrá-los para que isso não venha fazer com que eles também fiquem dispersos nessa trajetória. Por quê? Quando nós chegamos aqui, nós chegamos no momento, e eu vou fazer uma reflexão daquilo que nós passamos o ano passado de recuperação de clube. E graças a Deus a gente conseguiu fomentar para o nosso torcedor que esse ano seria um ano de 2025 diferente do que foi. E nós, quando começamos a nossa preparação e a nossa fala, ela foi muito clara e muito direta, que nós tínhamos um ano desafiador. E nós começamos assim, nós começamos nos desafiando para conseguir uma vaga da Copa do Nordeste, onde eu acredito que nós fizemos bons jogos naquela fase eliminatória.
Nós começamos um campeonato estadual sinalizando muito forte que o nosso ano, esse ano, não é só para disputa de estadual, é para brigar de igualdade contra qualquer equipe que seja para ganhar estadual. E nós temos a condição de ter sequência na Copa do Nordeste. Ou seja, dentro do nosso planejamento, passo a passo, com humildade, com muito trabalho, com muita dedicação deles, com muita convicção naquilo que eles estavam tendo em termos de trabalho, de entrega, a gente foi conseguindo. Só que, ao mesmo tempo, o futebol, ele te desafia. Em alguns momentos, quando você acha que as coisas estão tudo muito bem, ele te prova novamente para que você tenha resiliência para poder continuar. Foi isso que eu trouxe para dentro do vestiário, para que a gente não perdesse aquilo que nós tínhamos de bom. Porque o futebol ele te desafia todos os dias. Por exemplo, nós fizemos uma boa primeira fase. Nós estamos ainda num cenário muito vivo na Copa do Nordeste. Nós temos uma fase de Copa do Brasil daqui a pouco. Se a gente não tiver a maturidade de entender que nós ainda temos que provar mais, daqui a pouco o trabalho que foi fomentado a ser de grande valor no início, daqui a pouco não vai ter valor nenhum. Porque nós somos avaliados naquilo que nós fazemos hoje. E nós temos que provar todos os dias. E, naquele momento, eu quis trazer para a nossa realidade. A nossa realidade é de não ter conquistado nada ainda, que nós estamos num processo, e eles entendem muito bem isso. É como se fosse uma situação de um pai de família. Às vezes, ele tem que dar uma puxada na orelha para as coisas voltar dentro da normalidade. Eu acredito muito nisso. E, além dessa reflexão que eu estou fazendo agora, eu não posso tirar o mérito desses atletas. O que eles têm feito, mais uma vez falando que poucas pessoas às vezes vão se lembrar, mas eu fiz esses caras vir aqui no dia 1º de janeiro. Eu fiz esses caras vir aqui no dia 31 de janeiro. Eu fiz esses caras ter um nível de preparação muito forte. Então, nesse momento agora, eu sei que foi um momento de deslize nosso, não só pelo resultado, mas muito pelo comportamento. Mas o que eles têm feito é de grande valor, porque ainda nós estamos vivos mais do que nunca em todas as competições. Boa tarde, Igor. Uma situação que incomoda um pouco o torcedor é essa sequência, 4 jogos sem vencer, 3 jogos sem marcar. O torcedor começa a ficar um pouco inseguro, mas a gente que trabalha com futebol sabe que essas oscilações são normais. Como é que vocês lidam com isso, também com essa cobrança por parte do torcedor? Como é que é essa conversa também? Vocês têm consciência dessa instabilidade, esse período agora que vocês caíram um pouco de rendimento? Na verdade, é curiosa essa pergunta e interessante, porque é o seguinte: dentro da maioria das vezes nós somos avaliados pelo placar. Vocês até podem me questionar, mas eu acredito que nós fizemos um bom jogo contra o Ceará, um jogo até relevante em termos de nível de competitividade muito alto. Perdemos o jogo. Talvez no final de jogo ali está um pouco mais vivo, na questão de botar um pouquinho mais o pé na bola, condicionou a isso. Contra a Penedense, não. Contra a Penedense, o adversário, ele impôs o seu jogo e conseguiu ganhar com muito mérito. Tivemos alguma chance? É normal do jogo, né? Porque é o jogo, mas o adversário teve muito mérito nessa construção. E dentro disso, nós tivemos um clássico contra o Asa, onde a gente foi, eu acredito, naquela partida um pouco mais superior do que o adversário. Tivemos várias oportunidades, não conseguimos. Contra o Coruripe, e aproveitando essa oportunidade que as pessoas falaram que nós usamos um time alternativo, e aí eu trago a lembrança que o goleiro que iniciou é o que está jogando. O lateral direito que iniciou, talvez hoje, o que as pessoas estão mais pedindo. Os 2 defensores, era o Betão que vinha jogando. O Matheus teve a oportunidade, até porque a gente tinha que gerar isso para ele, porque a gente, pelas situações de problemas na função, a gente tinha que experimentá-lo antes. O Roberto jogou. Nicola jogou. O Vander jogou. Álvaro é um jogador que está sendo repetitivo, jogou. Talvez os 2 extremos. E o Igor Bahia, que vem jogando, que também é considerado o titular aí, né? É um dos caras fundamentais do nosso modelo. Daqui a pouco usamos o Braia. Daqui a pouco usamos outros atletas importantes. O próprio Thiago que fez o gol. O que eu quero que vocês entendam? Nesse cenário de repetição, jogo final de semana e meio de semana, nós temos que ser inteligentes e estrategistas para usar os nossos melhores jogadores saudáveis dentro do campo. Talvez vão iniciar e talvez vão terminar o jogo, daquilo que nós entendemos que vai ser importante e crucial para que a gente consiga vencer o jogo. E a nossa fisiologia nos sinalizou que era um risco muito grande, tanto é
que nós tínhamos que dar esse refresco para o Thiago e terminar o jogo com ele no menor tempo possível, que ele teve um problema logo no jogo seguinte contra o Asa. E nos preocupa, porque é um cara que tem um cenário pela questão do todo o histórico dele, que está no sinal de alerta. Nós temos que ter um cuidado muito forte com o Thiago, né? Então, dentro desse contexto, aí eu trago o Anderson. O Anderson, ele teve uma preparação menor do que os companheiros. A gente também tinha que aproveitar a semana para ajustar algumas coisas físicas, para ele tentar suportar essa carga. Nós tínhamos o Cachoeira, que no segundo semestre do ano passado foi baixíssima a minutagem dele, é um dos principais jogadores que nós temos, que está vivendo um excelente momento. A gente também tinha uma preocupação muito grande com ele, porque se você pegar os números dos nossos atletas que estão sendo repetidos dentro do campo, é um atleta que tem um volume muito alto de terminar jogo. Então, era um atleta também que a gente teria que descansá-lo, principalmente para essa sequência final de competição. Ou seja, hoje a gente é avaliado muito pelo contexto dos dois resultados negativos. Mas eu quero deixar bem claro, eu entendo a preocupação do nosso torcedor, mas eu acredito que nós já sinalizamos, que nós já demonstramos que da forma que nós estamos tratando o clube, da forma que nós estamos tratando as oportunidades, trazer a confiança novamente. Como que nós vamos conseguir isso? É ganhando título, é ganhando possibilidade de avançar na Copa do Brasil, é ganhando a possibilidade de avançar na Copa do Nordeste, e o nosso torcedor ele vai ser fundamental nessa reta final para que a gente consiga continuar tendo essa conexão de arquibancada e campo, e eles são fundamentais para isso. Não tem desconfiança nenhuma, talvez a desconfiança ela ficou no passado, por todos os anos que se passou. Esse ano não. Esse ano é um cenário totalmente diferente. E nós temos que aproveitar isso, essa sinergia, para a gente continuar alavancando os nossos processos, que nós estamos muito claros. Professor, queria registrar aqui as perguntas do Thomas Carvalho, do Comando da Bola, Dora FM e Rádio Clube Recantos, e do Vitor Hugo de Arapiraca, que fazem... professor, uma pergunta muito semelhante. Eles falam sobre essa sequência de jogos do CSA e se isso tem prejudicado nos treinamentos, já que o senhor tem pouco tempo de treinar os jogadores em campo, pegando o exemplo do Ceará, que chegou, né, praticamente só teve um treino, concentrou já, se isso vem atrapalhando, professor? Atrapalha todos, né? O nosso cenário do futebol brasileiro é isso, ele atrapalha todo mundo, né? Para você ver, o Ceará fez um confronto conosco e sábado ele tinha um clássico que define muita coisa em Fortaleza. E é engraçado o futebol, né? Hoje nós estamos sendo cobrados por, às vezes, não ter ganho o jogo do Ceará, né? E o Ceará, os dois atletas que decidiram o jogo estavam dentro do campo contra nós, né? O futebol ele é interessante por isso. Ou seja, mostrando que o CSA esse ano realmente ele está tentando voltar a credibilidade do clube, independente contra qualquer adversário. É lógico que nós não vamos conseguir, mais uma vez falando, nós não vamos conseguir manter o nível de performance, principalmente se tratando de fevereiro, em todas as partidas. Mas nós, como clube, nós estamos tentando readquirir novamente o respeito do CSA no cenário do futebol nacional. Nós nos preocupamos em todos os quesitos. Nós falamos em corpo técnico e em corpo coletivo como clube. Nós nos preocupamos com o nosso torcedor, nós nos preocupamos em vender a imagem do clube, nós nos preocupamos com o resultado, aquilo que implica totalmente na questão financeira, ou seja, o CSA esse ano está no caminho. Gente. É lógico que o torcedor ele fica preocupado por tudo que aconteceu no passado, e esse fardo não é nosso. O que nós temos que fazer, principalmente esse ano, é trazer de novo o sorriso do nosso torcedor. Como? É título, almejar coisas grandes, ambiciosas, e um passo de cada vez. O CSA está atravessando um processo de reconstrução de clube, e nós acreditamos que nós estamos no caminho. Eu quero também registrar o Maurício Barbosa, da Rádio Nova Farol do Penedo. Ele faz perguntas sobre o jogo contra o Penedense, qual foi a dificuldade, se o CSA foi surpreendido. Eu acredito até que o professor Igor falou isso agora há pouco, com relação à postura do Penedense, mas fica registrada aqui a participação do Maurício Barbosa. Vamos a mais uma pergunta do colega Severo Oliveira. Professor, o departamento médico hoje do CSA tem 3 jogadores, né? Thiago Marques, Betão e o Roberto. Queria que você detalhasse um pouco sobre cada um, principalmente o Roberto, né? Que a expectativa é que ele fique 2 meses afastado.
tem uma solução já caseira, tem o Enzo, vai precisar mais um lateral, ir para o mercado, já tem uma sombra ali para o Enzo dentro do elenco, como é que o senhor gerencia tudo isso? Boa pergunta. Roberto, questão de um trauma, né, preocupante a situação, porque ainda não temos uma resposta totalmente concreta em quanto tempo ele realmente vai estar apto para trabalhar conosco novamente. O Betão também, outro problema que nos preocupa, mas a gente tem uma reposição chegando, principalmente nessa semana. O Enzo hoje, pela característica de ofício na função, só temos ele, né? Temos o Gustavo, que é da base, mas está no caminho de processo de evolução, de adaptação ao nível profissional, nós temos que ter um pouco de paciência, e dali nós vamos ter que criar alguma solução dentro desse mecanismo, né, do que nós temos como característica. Para o estadual não tem como se fazer mais nada, nós temos que lidar com esse problema, trazendo solução daquilo que nós temos. E para a sequência, dependendo como for o resultado final do exame, o diagnóstico daquilo que os médicos vão ter como planejamento de recuperação, a gente vai detalhar do que vai ser importante para a gente trazer outra peça ou não, ou nós vamos ter apto para poder recuperar ali e contar com ele o mais rápido possível, da parte do departamento médico, para nos afirmar daquilo que nós podemos planejar para o futuro. Mas, independente disso, eu quero valorizar principalmente, eu sei que está havendo algum movimento, né? Eu não sou muito de participar e às vezes o que acontece em termos de movimentos aí em rede social, movimento às vezes conotado por alguma situação ou outra, eu sou muito focado naquilo que eu preciso construir. Então, eu não consigo dividir o meu tempo muito para preocupar com isso, a não ser o que me direciona, principalmente o dia a dia e a resposta do jogo. Eu vi um movimento assim em termos de cobrança, às vezes Cedric, às vezes George, às vezes um, às vezes o outro, às vezes o Igor, às vezes fulano, enfim. Eu quero pedir um pouco mais de confiança do nosso torcedor e eu quero deixar claro que qualquer coisa que aconteça de desenvolvimento de jogo, de estratégia, daquilo que eles têm como performance dentro do jogo, ela é responsabilidade minha. Então, às vezes, uma cobrança em cima do atleta, ela poderia ser direcionada para mim. Por que isso? Porque eu sou representante deles aqui. E essas coisas que, às vezes, estão fomentando aí, ela é muito, mais uma vez falando, ela é muito vivida pelo que aconteceu lá atrás, não pelo que aconteceu hoje. A normalidade dessa oscilação, a normalidade de acontecer alguns erros, a normalidade de conexão de equipe. Por exemplo, nós fizemos o último jogo contra a Penedense, a gente teve uma renovação de 60% do grupo, né? Renovação de repetição para dar dentro desse ano, desse projeto. Só que se a gente pegar o início do time que iniciou aquele jogo lá contra a Penedense, nós tivemos Nicola, que foi a única repetição. Braia foi a única repetição e Gustavinho foi a única repetição. Ou seja, de 11 nós estamos falando de 3. E aí, talvez, o CSL deu um pontapé inicial repetindo muita gente. Sim, mas nesse jogo agora nós tivemos só 3 dentro do campo. Para que as coisas aconteçam, e aí eu sou bem claro nas falas, para que a gente entenda esse contexto da minha reflexão, é o seguinte: nós estamos vendo um cenário do futebol brasileiro que todas as equipes com alto investimento ou baixo investimento vêm tendo dificuldade nesse início de processo. E nós não somos diferentes. Nós começamos muito bem. A minha preocupação era, talvez, antecipar esse processo de oscilação. Por quê? Porque está aproximando muito, agora nós vamos entrar muito na semana decisiva. Nós sabíamos que em algum momento a gente ia passar por isso. Nós sabíamos, porque o ano só está somente começando. Tem clubes que passa por essas situações várias vezes, e tem clube que estanca e passa poucas vezes. É a nossa intenção. A oscilação dentro do ano, ela tem que ser diminuída nesse ano. Para quê? Para que a gente consiga ter um ano totalmente saudável e conseguindo os objetivos para trazer, principalmente, a confiança aquilo que nós estamos construindo como clube. O nosso torcedor ele está aflito, não pelo que ele está vendo esse ano, mas pelo processo geral. Mais uma vez eu peço ao torcedor essa confiança, que continue conosco nessa sinergia, que nós temos a grande chance de ter conquista esse ano e nós vamos trabalhar muito para isso. Do Thiago. O Thiago era um atleta que já desde a nossa preparação ele estava sempre naquele bloco ali de sinal de alerta,
porque é um atleta que tem um histórico de uma idade um pouco mais avançada, que teve problema nesse processo dele, principalmente depois da última lesão de LCA, se eu não me engano, de sempre ter repetições de problema muscular. Então a gente tinha preocupação com ele. Tanto é que entra nessa fração de tempo, nesse jogo do Coruripe, que já nos sinalizou que tinha algum problema, mas o jogo ele terminou bem, com menos minutos, mas terminou totalmente saudável. Começou um jogo contra o Asa também totalmente saudável, sem dor nenhuma, mas na parte final, antes de eu tirá-lo do campo, ele sentiu um pequeno desconforto que atrapalhou essa sequência, e agora nós estamos tentando recuperá-lo para também dar condição para ele, para entrar nessa condição de reta final de competição estadual, de sequência de Copa do Brasil, ou até a Copa do Nordeste também, para que a gente consiga ter ele disponível para nós. Igor, gostaria que essa sua vinda não é muito natural, né? Que foi uma forma de você, dentro do que você falou, de preservar os jogadores com relação às indagações, ao momento, né? Você até citou que a gente tem ouvido também muitas críticas com relação aos jogadores, até mesmo o próprio goleiro, as atuações do Cedric, né? Isso tem sido uma coisa que pulverizou, podemos dizer assim. Se você ouviu, a gente também ouviu. É uma forma de preservar o grupo nesse momento, evitar, né, esse contato com os jogadores, né, mais direto com eles, que eles fiquem mais à vontade na preocupação agora para essa semifinal, é isso? É um dos motivos. E você é muito inteligente, você ainda conseguiu captar logo essa mensagem. É um dos motivos, e é importante também a minha vinda para cá, para também transmitir para o nosso torcedor, que às vezes ele fica com a imagem somente do jogo e fica muito preocupado por tudo o que ele está vivendo nesses anos, mas esse respaldo que eu passo do vestiário para cá, ele é muito verdadeiro. Todos estão incomodados com isso, mas eu sei que nós temos uma grande oportunidade de dar uma resposta muito rápida, e nós só vamos conseguir isso se a gente tiver com essa sinergia de arquibancada e campo, porque existe uma sinergia muito forte aqui dentro do clube. É lógico que esse é um momento que a gente precisa um pouco mais de lucidez, um pouco mais de tranquilidade. É por isso que eu estou aqui hoje, para transmitir e olhando no olho de vocês, tendo essa oportunidade de transmitir também para o nosso torcedor, não só fica aquela fala pós-jogo, e a gente demanda nesse pós-jogo somente o que acontece no jogo. Esse momento agora também serve para transmitir para o nosso torcedor que nós estamos no caminho, que nós vamos fazer de tudo que é possível da nossa parte, para que os resultados venham, para que a gente consiga entregar resultado em termos de título, para que a gente consiga também entregar resultado em termos de objetivo, se contabilizando também parte financeira. O ano ele é muito difícil, é muito desafiador para nós, e é uma fala que eu tento repetir várias vezes, porque é uma verdade nossa. É uma verdade, nós estamos em reconstrução de clube, nós não mudamos ainda o cenário do CSA, que eu falo em termo financeiro, nós estamos no caminho de recuperação de credibilidade no mercado, nós conseguimos convencer o Camacho a vir para cá, nós, como eu falo, é clube, não é indivíduo, clube. Nós, como clube, que nós conseguimos convencer um Camacho que talvez anos anteriores aí, talvez nós não conseguiríamos, por quê? Pela desconfiança, por tudo que estava sendo feito. Naquele momento que não gerava credibilidade, no momento que não gerava um pouco mais de confiança. E olha só que eu não estou aqui para questionar o trabalho de ninguém do passado. Não é o meu intuito. Eu estou somente transmitindo aquilo que nós estamos vivendo hoje. E hoje nós estamos bem claros. Nós somos um clube hoje que nós entendemos a nossa realidade, nós temos muita humildade de reconhecer que nós não somos o melhor time, mas nós temos muita fome para a conquista. É isso que faz a diferença dentro do vestiário do CSA. E quando o CSA não entende e entra para campo, não entende isso, ele é muito vulnerável. Então está muito bem claro. Essa foi a minha cobrança dentro do vestiário, para ser mais plausível agora no termo de fala. E o torcedor, eu tenho percepção que ele entende isso. Nós já mostramos isso num clássico. Nós já mostramos isso numa pré-Copa do Nordeste, nós já mostramos isso no início da Copa do Nordeste. Mesmo perdendo, nós também demonstramos isso contra o Ceará. Talvez não demonstramos contra a Penedense, é uma verdade. E aí nos mostramos ser frágeis dentro do jogo. Então, a nossa realidade é essa. Um time extremamente forte mentalmente, extremamente plausível, de ambição muito grande e extremamente um time com fome para poder ter conquista grande.
E essa resposta para o torcedor já pode começar na quinta-feira, né, contra o Sampaio Corrêa. Fala um pouco como você enxerga esse jogo, oportunidade para continuar numa campanha boa na Copa do Nordeste. Fala um pouco desse jogo e desse adversário que é difícil. O Sampaio, ele tem alguns jogadores importantes, principalmente se tratando do Pimentinho, que é um jogador que desequilibra jogo. Nós vamos ter que ser inteligente, principalmente para entender o jogo nessa questão de modelo do Sampaio, né? Nós temos agora a oportunidade de recuperar novamente a questão do resultado de vitória para dentro do vestiário, né? Nós temos que ser estratégico. Por quê? Porque nós temos um adversário que é o Sampaio, que também tem as mesmas visualização de competição que nós. O adversário, ele teve um empate e uma derrota, então se contabiliza um ponto. Ele vai vir para cá também para tentar nos tirar da competição e vai tentar fazer um jogo duro. O que nós temos que ter, principalmente, nós sabemos que nós não vamos garantir o resultado só no primeiro minuto de jogo. Nós vamos construir o resultado com muita humildade, com muito trabalho, com muito planejamento, com muita execução de jogo, dentro do contexto total do jogo. É isso que nós temos que entender. Nós vamos enfrentar um adversário que é igual a nós, né? Que o ano passado estava no mesmo cenário em termos de divisão, que também tem as mesmas ambições, e não vai abrir mão do jogo, e nós temos que ter muita inteligência para conduzir o melhor jogo para nós, para conseguir o resultado. Nós vamos agora para a última rodada de perguntas aqui dos colegas, conversando mais uma vez com o Severo Oliveira. Igor, eu tenho duas observações para você trazer. A primeira é contra o Sampaio Corrêa, já que você já está no confronto. Tem uma expectativa do CSA, quem sabe, alternar um pouco a equipe, visando a parte física, porque o estadual tem uma semifinal fora de casa no final de semana, e dentro das cobranças que os torcedores fazem nessa oscilação desses 4 jogos, como é que você encara o questionamento de alguns jogadores, de mudar de posição? Você acha que é natural, faz parte de um processo? Queria que você pontuasse isso. A questão da sequência, principalmente da oscilação, eu acredito que nós fizemos um mau jogo contra a Penedense. Contra o Asa, nós fizemos um bom jogo, mas não conseguimos o gol. Contra o Ceará, fizemos um jogo muito competitivo, mas perdemos na parte final, e entra muito na individualidade do jogador, que ele foi muito feliz, que é o Dieguinho no chute de média distância. Contra o Cururipe, nós estávamos ganhando o jogo, tomamos o gol praticamente na última bola, um jogo muito seguro, já a gente não tinha feito nenhuma defesa no segundo tempo, a não ser eles tiveram um chute de média distância, eu não me lembro o nome, mas com o lateral esquerdo no início do jogo. Depois o Mateusão cortou uma trajetória da bola num cruzamento lateral de intermediária e não teve mais nada a não ser isso. E o resto nós conduzimos o jogo. Faltou fluidez, talvez, no último terço para matar, quando a gente estava ganhando o jogo de 1-0. Talvez foi a condução de que achar que nós poderíamos fazer o gol de qualquer maneira, principalmente para ser letal dentro do jogo. Então, contra a Penedense, eu acredito que nós fizemos um jogo muito abaixo daquilo que nós podemos ser. E aí eu conoto dessa forma. Agora, os outros jogos, eu acredito que foi muito pela questão do que nós não conseguimos ser 100% dentro do jogo para contabilizar essa vitória. A questão da rodagem, eu preciso ter um pouco mais de calma agora ainda, né? O jogo quinta-feira, preciso avaliar todo o cenário, tem alguma coisa já formalizada na minha cabeça. Tudo que eu venho falar para você agora também o adversário vai poder captar e vai já também tentar desenvolver. Algumas coisas dentro do caminhar a gente sinaliza e você já consegue captar, principalmente você que é um cara muito inteligente também, já consegue captar da que forma que nós vamos entrar, com quem nós vamos entrar, mas outras eu preciso ter um pouquinho mais de respaldo, um pouco mais de tranquilidade, sem adiantar nada, para que eu consiga tentar desenvolver um melhor planejamento para esse jogo juntamente com os atletas. Você tenciona fazer alguma improvisação diante dessas críticas, por exemplo, lado direito, lado esquerdo? O Silas, por exemplo, poderia ser uma opção ali no lado esquerdo também, nessa posição, já que ele atuou em uma das partidas, entrou no decorrer do jogo e foi lá para o lado esquerdo. Gostaria que você falasse sobre isso. E gostaria também que não deu para participar da coletiva, né? Houve apenas uma entrevista, na verdade, lá em Penedo, mas não deu para participar como coletiva. Eu gostaria que você falasse desse momento, inclusive, da classificação do jogo contra a equipe do Asa, que vocês vão ter, os jogos que vocês vão ter agora nessa fase semifinal. Vamos lá, vamos por parte. O Arne, pela experiência dele, né? Ele é um cara que consegue visualizar as coisas com muita clareza.
E aí ele conseguiu trazer uma informação do que ele tinha percebido, às vezes, que nós fizemos dentro de um jogo no passado aí, né? É uma possibilidade, ó. O Silas, ele entra como uma possibilidade ali, talvez porque por falta só ter o Enzo ali, né? Ele, se tiver algum problema com o Enzo, pode ser que ele seja uma solução ali. É uma possibilidade. Não quer dizer que vai acontecer, né? Mas é uma possibilidade. Mas dentro da tua experiência, tu consegue fazer uma leitura assim um pouco mais ampla, né? E consegue trazer uma pergunta bem significativa sobre a classificação, sobre a situação do que nós temos agora como confronto contra o Asa, um adversário duríssimo. Nessa fase agora, não tem ninguém que possa olhar para o seu cenário e falar assim, não, eu estou um pouco mais tranquilo. Não tem ninguém. Se a gente for colocar por camisa, talvez a Penedense, por camisa, pelo histórico do passado, do contexto, talvez a Penedense, mas se for olhar por tudo que ela construiu, é o favorito. Por quê? Porque ela terminou em primeiro. Então, todos chegaram por méritos, todos têm as mesmas condições. Talvez o fator casa do último jogo possa ser um fator favorável. Talvez o fator inicial de jogar em casa também pode ser um fator favorável. Então, ou seja, todo mundo está com 50% para tentar alcançar aquilo que ele tem como objetivo. Nós temos um grande adversário, o Asa tem o nosso respeito, tem feito um trabalho de respeito. Nós fizemos 2 confrontos com ele, dificílimo, um amistoso lá e um jogo aqui onde nós empatamos de 0-0. Tem um treinador também que tem feito um grande trabalho, tem jogadores experientes, tem jogadores acostumados com o estadual, tem uma defesa sólida, né? Uma defesa que é a menos vazada, se eu não me engano, que tomou somente um gol, não é isso? Então, ou seja, tem todos os ingredientes para fomentar aquilo que eu estou dizendo, cada um dentro das tuas características, cada um dentro daquilo que pode ser como equipe, dentro dos seus 50% para brigar para aumentar esse percentual e essa vantagem para conseguir essa vaga. Falar agora um pouco da Copa do Brasil, pensando mais na frente no mês de fevereiro, como é que você enxerga esse confronto contra o Boa Vista? O Boa Vista que teve alguns resultados bem legais, né, contra equipes fortíssimas do Campeonato Carioca, o Flamengo, por exemplo, foi um deles. Como é que você enxerga essa partida contra o Boa Vista? Jogando fora ainda mais tem esse detalhe, né? Dificílimo. Primeiro, porque nós precisamos muito dessa fomentação financeira, como também o adversário precisa. Essa Copa do Brasil é uma loucura. Por quê? Porque todo mundo ele vive isso, né? Se condicionar a ter essa possibilidade desse dinheiro aparecer no clube, né? Tem jogadores muito experientes que eu conheço muito. Teve troca de comando agora, né? É um clube que tem um investimento alto. É um clube que está no cenário de Carioca, onde também caracteriza um cenário importante. Né? Tem tudo para ser um duelo muito difícil, para ambas as partes. Tanto nós encarando o adversário, quanto também o adversário nos encarando por entender daquilo que nós somos hoje como clube. É importantíssimo para nós, não vamos ter facilidade para ninguém, e como mudou o regulamento, também os clubes num cenário muito maior vão ter muita dificuldade. E Copa do Brasil, ela deixa todo mundo à flor da pele, né? Porque ela muda a situação financeira de muita gente, e nós entendemos isso como clube, nós precisamos disso também. Mas nós estamos muito conscientes, daquilo que nós podemos conquistar. Para a gente encerrar, professor, fique à vontade para usar a palavra e fazer suas considerações finais. Primeiramente, eu queria agradecer vocês aí por ter comparecido, porque é uma forma da gente também transmitir aquilo que nós queremos para o nosso torcedor, aquilo que realmente está sendo construído. E segundo, transmitir ao torcedor a confiança realmente. Eu com toda clareza, e eu não estou aqui para vender algo realmente que não acontece, desculpa. É o que realmente acontece dentro desse vestiário. Talvez nós podemos ser cobrados, de não conseguir ter uma melhor performance. Talvez nós podemos ser cobrados, e principalmente hoje eu tive a oportunidade, falando com o Oscar de vir aqui, talvez não de escolher a melhor estratégia. Mas o que eu quero transmitir para o torcedor? Que não falta vontade para esses atletas. Esses atletas, eles encarnaram verdadeiramente o que é o CSA. Eles vestem a camisa verdadeiramente do CSA. Eles representam muito bem o CSA dentro do campo. A minha indignação é vê-los frágeis, onde muita coisa se levanta contra eles, muita coisa se fomenta contra eles, de um grupo onde eu tenho certeza daquilo que eu estou transmitindo.
de um grupo onde eu tenho certeza que esses caras que estão aí hoje, principalmente, eles principalmente, nós como um todo, nós estamos muito machucados pelo que aconteceu. Não pelo resultado, porque é lógico que impacta também, mas pela forma do que está tentando construir sobre nós. Não é uma verdade, nós estamos com a nossa humildade, entendendo todo o processo, e nós estamos dispostos nesse próximo desafio, a fazer aquilo que é possível da nossa parte para a gente entregar uma grande apresentação. Mas, se caso não acontecer a grande apresentação que nós sonhamos, mas não vai faltar entrega, não vai faltar disposição, não vai faltar conexão de arquibancada e campo. É isso que nós precisamos, da força do nosso torcedor, para a gente conseguir ter sequência nesse embalo, principalmente nessa reta final. Obrigado a todos.